Shalom, meus amigos, meus colegas de ministério. Quero deixar aqui o meu apreço por vocês e pelas funções que vocês ocupam. Acabamos de terminar o nosso concílio, onde as nomeações já foram dadas. Para uns foram motivos de alegria, para outros de tristeza. Mas eu quero deixar aqui para vocês uma palavra que está em Provérbios capítulo 27, versículo 21 e diante. Como o crisol prova a prata e o forno ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Tá? Então é muito claro. Muito claro, você tem sido visto por muitas pessoas e aquilo que você faz tem sido aprovado ou reprovado. E a palavra está te orientando que você tenha paciência, tenha calma, assista o seu trabalho diante daqueles que você está presente. Porque uma coisa é bem certa, o patrão é bom, o patrão paga bem. Na medida que você faz o seu serviço, junto à igreja, junto ao rebanho que você faz parte, você vai receber a sua recompensa. E Deus não é que nenhum homem tem as suas infidelidades. Deus é fiel. Ele te chamou, ele vai arcar com as responsabilidades sobre você, desde que você esteja orientado por ele, obedecendo a sua palavra. Veja que no Salmo, no versículo que eu acabei de ler aqui, Provérbios 27, versículo 21, como o crisol prova a prata. O crisol é aquela ferramenta que o garimpeiro usa para extrair o ouro, né, dentre as pedras, dentre a poeira, dentre a pedra, dentre os resíduos que ficam ali. E ele está dizendo o seguinte, que o homem é provado pelos louvores que recebe. Né? Se você, onde você esteve, você foi elogiado, tenha cuidado com isso, porque o elogio não é para sempre. Tá bom? Sempre tem um momento que acaba e você não pode se decepcionar com isso. Até porque os elogios você recebe, ponha ele na sua frente, avalie, mas não deixe subir a sua cabeça. Lembre-se que você está trabalhando para o Senhor Jesus. As ovelhas que você estará buscando no campo é para o Senhor Jesus. Embora você trabalhe abaixo de um CNPJ, embora você trabalhe embaixo de uma organização religiosa, onde nessas cadeiras que estão mais altas do que a sua, são homens igual a você. Tenha essa compreensão que você vai ser feliz pro resto da sua vida. E um outro conselho que tem em Provérbios, versículo 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Olha que legal. Procura saber o estado das tuas ovelhas, para onde você vai, ver se tem alguma doente, dê o tratamento certo, dê o remédio certo, dê o carinho necessário, e você vai ver que coisa maravilhosa. Eu trabalhei no sul do país, eu me lembro que uma vez eu estava indo com a nossa Kombi missionária para um bairro onde a gente pretendia abrir um ponto de pregação. E quando eu passei naquele lugar, havia uma membro da nossa igreja que morava ali na beira daquela estradinha que a gente estava caminhando. E eu parei aquele dia, dei um abraço nela, botei as mãos nos ombros, oramos, rimos um pouco e eu segui viagem. Passado alguns meses, ela testemunhou que aquele dia, ela estava um dia chato, um dia ruim, ela acordou com muitas dores. E a partir daquele dia, onde ela recebeu o abraço, a oração, o carinho, o afago, ela foi abençoada. Veja, uma simples coisa. Às vezes você não imagina que aquele será um resultado tão feliz para aquela pessoa a qual você se encontrou. Então, conhecer o estado emocional, o estado físico e espiritual das suas ovelhas é importante para o crescimento, para a reprodução das suas ovelhas. E você, na medida que ela cresce, na medida que o seu rebanho cresce, a sustentabilidade da paróquia será mais fácil, tá certo? Veja, e cuida dos teus rebanhos.
No versículo 24, olha aqui que diz aqui o versículo 24. Porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Entendeu? Então você fica esperto, porque o tempo passa muito rápido, muito ligeiro. E se você não cuidar direito desse tempo, administrar esse tempo que é tão precioso, você vai chegar no final do seu ministério e não vai ter colheita, porque você não cuidou desses pequenos detalhes. É importante que você cuide desses pequenos detalhes. Porque a palavra ela é muito clara, né? Que nem nesse final de concílio teve pessoas que foram nomeadas para lugares que talvez ele não aceitou. Como é que ele vai ter um bom resultado nesse local onde ele está indo rejeitando já de início? E o Senhor sabe quem são as pessoas, tá certo? Veja no versículo 25. Quando removido o feno, aparecem os renovos e se recolherem as ervas dos homens. Veja aqui, esse texto aqui eu vivenciei várias vezes, porque fui nomeado em lugares que eu tinha que restaurar. O rebanho estava machucado, o rebanho estava ferido, o rebanho estava longe, estava lá pelos pastos, à beira das cercas. E eu tive que olhar essa situação e começar a trabalhar para que elas pudessem voltar a reproduzir. E isso aconteceu. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque Deus é fiel à sua promessa. Veja que no versículo 25 e diz, então, o inverno ele produz muitas pragas, traz muita doença, né? Então, se você estiver atento a esses pequenos detalhes, o seu rebanho vai reproduzir de volta. E aqui no versículo 25, está dizendo que quando você vai com calma, com jeito, remove os fenos, embaixo a umidade foi preservada, e você vai ver que os brotos estão acontecendo, estão saindo. E então os cordeiros darão as vestes, os bodes preço do campo. Então veja que o Senhor está dizendo que quando você remove o feno, remove aquela coisa que normal do ser humano, você vai com carinho, você retira aquilo e de repente o broto vem, né? E a ovelha vai produzir a lã e a carne, e você terá muitas histórias para contar no futuro. Eu tenho muitas histórias. Nossa, esse concílio para mim foi um concílio muito, muito interessante, porque eu cantei o hino sem necessariamente ir, porque eu já estou indo. Que Deus te abençoe, querido, e que você faça o seu ministério com alegria. Lembre-se que você serve ao Senhor dentro de um CNPJ que se chama Igreja Metodista Wesley. Mas o seu patrão está lá em cima. A sua alegria deve estar cotada nessa direção. Deus te chamou. Foi Deus que te chamou. Sirva com alegria. Lembre-se da palavra dos talentos. Negocie. Não vá enterrar. Deus te abençoe e que tenha muita alegria nessa nomeação. Quero desfrutar com você. Tá bom? Deus abençoe.